sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral da Amapá e seus magistrados. Havendo quórum, declaro aberta a 73ª Sessão Judiciária Ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a ser realizada na modalidade híbrida, presencial e por videoconferência, e submeto a apreciação a ata da sessão anterior, consultando os meus ilustres pares se há alguma objeção à aprovação. Não havendo, está aprovada a unanimidade. Na barra inferior, 17.1, 9/9/2024. Primeiro da pauta é um julgamento 73ª conjunto. Sessão Judiciária Ordinária. É uma continuação de julgamento, são embargos de declaração na representação 601.713/2018. A origem é Macapá, o relator designado é o juiz Rivaldo Valente, e está com vista para a juíza Tina Souza. O embargante é o José Tupinambá Pereira de Souza, embargado é o Toniel Tavares de Oliveira. Também, em julgamentos, embargo de declaração na representação 601.705, mesma origem, Macapá, relator designado juiz Rivaldo Valente, vista a juíza Tina Souza. O embargante é o José Tupinambá Pereira de Souza e o embargado Ministério Público Eleitoral, e os outros interessados são o Toniel Tavares de Oliveira. Os vogais serão juízes e juízas Carlos Torque, Anselmo Gonçalves, Tina Souza está com vista, Normande Souza, Paula Santos e Carmo Antônio. A juíza Tina Souza está com a palavra para proferir seu voto de vista. Obrigada, senhor presidente. Pares, doutor Foco na juíza Tina Souza. A juíza Tina Souza é branca, de cabelos castanhos claros, lisos, longos. Usa leve maquiagem, batom rosa e traz toga preta. Digo que adoto o relatório apresentado na sessão jurisdicional do dia 27/8/2024. E eu pedi vista desses autos para melhor análise das alegações de vício na decisão embargada, notadamente por ter sido relatora destes processos. Ao final desta análise, a conclusão é de que, de fato, o juiz relator deve ser acompanhado no seu voto. Pois bem, os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada e devem estribar-se em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, na esteira do artigo 275 caput do Código Eleitoral, combinado com o artigo 1022, inciso 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, primeiro, a parte embargante afirma que, abro aspas, desde o recebimento dos autos no TSE até o julgamento do processo, as partes não foram intimadas para nada, sobrevindo o julgamento que contrariou a compreensão firmada pela Corte Superior, sem qualquer incremento de atitudes processuais para que as questões fossem dirimidas, fecho aspas, consta da página 3. Todavia, sublinho que o julgamento aqui impugnado se deu em razão das provas que já constavam nos autos. Em outras palavras, não há novidade. Quanto às decisões do TSE, as partes já estavam cientes, mediante os advogados regularmente constituídos nos autos. Logo, não há que se falar em violação do artigo 10 do CPC. Além disso, no acordo do TSE, há determinação de abertura de instrução. Não há determinação de abertura de instrução. Trata-se, em verdade, de interpretação adotada pela parte embargante. No caso, naquela decisão, de forma expressa, consta, abro aspas, determinação de devolução dos autos para novo julgamento na origem, fecho aspas, que eu destaquei. O que foi feito por esta Corte? Adiante, diz também o embargante que, abro aspas,
há omissão gritante no acórdão porque não houve elucidação sobre qual o papel da dita coordenadora de campanha. Fecho aspas. Ocorre que essa alegação está totalmente dissociada da realidade do julgado. Isso porque, conforme excetos colacionados pelo eminente juiz e relator, ao apresentar votos nestes embargos, verifica-se que tal ponto foi, sim, considerado por esta Corte, porém em sentido oposto à tese da parte resignada. Se acertada ou não essa decisão, a revisão desse entendimento é devida, neste momento, mediante um recurso apropriado, direcionado ao órgão competente. Nesse sentido, adota o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça de que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ou ao entendimento do embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. Precedentes do embargo de declaração no agravo, no ARESP 1862, 327 de Santa Catarina, pela relatoria do ministro Elinho Menezes, desembargador convocado pelo TRF, da primeira região, sexta turma, publicado no DJR do dia 18/3/2022. Cito outra jurisprudência. E assim, e como exposto, acompanho o juiz relator para rejeitar os embargos de declaração e a como voto, excelências. Foco na parte central da como mesa. Como vota o juiz Normande Souza? Senhor presidente, eu também vou acompanhar o ilustre relator. Juíza Paola Santos? Estou acompanhando a relatora, presidente. Eu também acompanho. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, à unanimidade, conheceu o desembargo, declaração e, no mérito, por maioria, rejeitou nos termos dos votos proferidos. Vencido o juiz Carlos Tó, que os acolheu parcialmente com efeitos integrativos. É isso? Ok. Em mesa, o número 3 da pauta, que é o recurso eleitoral no requerimento de registro de candidatura número 0637, 2024, origem Mazagão. O relator é o juiz Anselmo Gonçalves. O recorrente, Jonatas Gomes Rodrigues. E também o Diretório Municipal do Partido Social Democrático e recorrido do Ministério Público Eleitoral. Atuarão como vogais juízes Tina Souza, Normande Souza, Paola Santos, Rivaldo Valente, Carlos Torque e Carmo Antônio. O relator está com a palavra. Presidente, senhor procurador, trata-se de... Foco no juiz Anselmo Gonçalves. O juiz Anselmo Gonçalves é branco, careca, usa óculos de armação escura e traje de toga preta. Que indeferiu seu candidatura. Na origem, em síntese, a sentença guerreada indeferiu o pedido de registro, com o argumento de que o recorrente incide na causa de ineligibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha E, da Lei Complementar número 64 de 1900, uma vez que a parte tem condenação criminal registrada no cadastro eleitoral. Na peça recursal, aduziu-se, abro aspas, o ora recorrente foi condenado ao delito de tentativa de homicídio com o trânsito em julgado da decisão em 16/8/2019. Todavia, foi extinta a punibilidade por cumprimento de pena. E que, cumpridas as penas impostas, o condenado recupera a plenitude de seus direitos políticos, podendo votar e ser votado, uma vez que, extinta a punibilidade pelo cumprimento, o condenado recupera seus direitos políticos. Fecho aspas. Nesse sentido, cita a súmula do Tribunal Superior Eleitoral número 9 e o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Com esses argumentos, requeriu o provimento do apelo para deferir o seu requerimento de registro de candidatura. Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral requeriu o desprovimento do recurso eleitoral. Em parecer, no mesmo sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e no mérito pelo não provimento do apelo. É o relatório.
Com a palavra o representante Imagem do ampla do MP. plenário. Senhor presidente, senhor relator, senhores magistrados, Foco no senhores Procurador Regional magistradas, Eleitoral do Amapá. o presente Dr. recurso Milton é Júnior. tempestivo Dr. Milton e Júnior, preenche os branco, de demais cabelos requisitos castanhos escuros, recursáveis da curtos, espécie. os óculos de armação Quanto escura, ao tem barba mérito, escanoada curta, castanha observa-se escura, que traje a o toga preta. recorrente de fato foi condenado por crime doloso contra a vida, que é causa apta à inelegibilidade, prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha E da Lei Complementar 64 de 1990. Pois bem, sobre a argumentação apresentada no recurso, de fato, a extinção da punibilidade pelo cumprimento de pena, ela traz de volta os direitos políticos do apenado. Todavia, não é disso que se trata o presente caso. O presente caso se trata de inelegibilidade, que é o óbice quanto à capacidade eleitoral passiva do recorrente. E nisso o juízo acertou, uma vez que, considerando que a sentença de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena fora decretada no dia 4 de agosto de 2023, e considerando o entendimento pacífico e sumulado do TSE, previsto na súmula 61, no sentido de que a causa de inelegibilidade, ora tratada, se projeta 8 anos após o cumprimento da pena, verifica-se que o recorrente apenas se encontrará elegível, ou seja, com a sua capacidade eleitoral passiva idônea, a partir do dia 5 de outubro de 2031. Então, a irresignação do recorrente é improcedente e o recurso não merece provimento. É o parecer, excelência. Pode prosseguir, ilustre Imagem relator. ampla do plenário. Recurso adequado e Coração tempestivo. do dele juiz conheço. Anselmo Gonçalves. Alguma objeção quanto ao conhecimento? Nenhuma. Vossa Excelência pode prosseguir. Conforme narrado, trata-se de recurso eleitoral contra a sentença do registro de candidatura de Jonatas Gomes Rodrigues, postulante ao cargo de vereador do município de Matagão, sob o fundamento de incidência na causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha E, item 9, da Lei Complementar número 64/90. O recorrente, por sua vez, sustenta que, extinta a punibilidade, recuperou os seus direitos políticos. Nesse sentido, apresenta como fundamento a súmula do Tribunal Superior Eleitoral número 9. Nesse contexto, busca-se saber se a extinção da punibilidade noticiada pelo recorrente para o deferimento do seu pedido de registro de candidatura. Como é do conhecimento dos pares, segundo a regra que dispõe a escolha e o registro de candidatos e candidatas para as eleições, qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e de incompatibilidade, que não incidem quaisquer das causas de inelegibilidade. Sobre a temática, Flávio Chen Jorge, abro aspas, inelegibilidade é a situação jurídica subjetiva de quem não reúne condições para ser eleito, fecho aspas. Além disso, diz que, abro aspas, essa situação negativa pode se dar, porque o indivíduo não reúne alguma condição de elegibilidade, caso em que se denomina de inelegibilidade inata, porque, originalmente, falta-lhe elegibilidade. Aqui, a inelegibilidade é o oposto da elegibilidade. Ou 2, então, porque a inelegibilidade é decorrente de algum fato ilícito, aplicada como sanção que impede o sujeito de concorrer a um cargo eletivo, caso em que é chamada de inelegibilidade combinada. Várias hipóteses do artigo 1º da Lei Complementar número 64/90. Fecho aspas. Na hipótese dos autos, é incontroverso que o recorrente foi condenado no delito de tentativa de homicídio, crime contra a vida. Da mesma forma, é certo que foi prolatada a sentença, datada de 4 de 8 de 2023, que extinguiu a punibilidade. Dessas constatações, sobrevêm duas conclusões. Em primeiro lugar, resta evidente que o recorrente está quite com a Justiça Eleitoral, isto é, preencheu a condição de elegibilidade alusiva à quitação, conforme consta na informação de candidato juntada pelo cartório. De outro lado, conquanto a capacidade eleitoral ativa da parte, poder de votar, tenha sido restaurada, a capacidade eleitoral passiva, ou seja, poder de ser votado, ainda não se verifica. Isso porque, com fulcro na Lei Complementar número 64 de 1990, são inelegíveis os que
forem condenados em decisão transitada em julgado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, pelos crimes contra a vida, delito no qual foi condenado o recorrente. Dessa forma, o direito de se candidatar e de ser votado será restaurado apenas em 5/8/2031. Nesse sentido, eu trago, cito jurisprudência do TSE. Assim, a segunda conclusão é de que o candidato está inelegível e inelegibilidade combinada. Com essas considerações, rejeito a interpretação feita pela parte recorrente sobre a súmula TSE número 9, pois tal verbete tão somente afirma que o restabelecimento dos direitos políticos, capacidade de votar, independe de reabilitação ou de prova de reparação dos danos, sendo, nesse sentido, suficiente a extinção da pena. Aqui cito o precedente também do TSE com essa conclusão. Por fim, deixo de aplicar ao caso o entendimento que consta no julgado trazido pelo recorrente, pois, naquela ocasião, restou registrado que, abro aspas, não há previsão legal para incidência de qualquer das causas de inelegibilidade prevista na Lei Complementar número 64/90, para o caso de crimes contra a incolumidade pública. Fecho aspas. Diferentemente, nos presentes autos, conforme acima mencionado, o delito em questão está listado na Lei de Inelegibilidade, motivo pelo qual, repito, o recorrente não pode se candidatar. Ante exposto, nego o provimento ao recurso eleitoral. É como voto, senhor presidente. Juíza Tina Souza. Foco na parte central da mesa. Com o relator, Excelência. Juiz Normande Souza. Eu também, Excelência, acompanho o relator. Juíza Paula Santos. Acompanho o relator, presidente. Juiz Rivaldo Valente. Também acompanho, senhor presidente. Juiz Carlos Torque. Senhor presidente, boa tarde a todas e todos. Eu também acompanho o relator em voto de 6 laudas. Eu também acompanho. Decisão. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso no mérito, negou-lhe provimento, termo voto proferido pelo juiz relator. O acórdão está sendo publicado nessa sessão e o número dele é 8432. Foco no desembargador Carmo Antônio. O número 4 da pauta é o recurso eleitoral no requerimento de registro de candidatura número 0600357/2024, origem Macapá, o relator é o juiz Anselmo Gonçalves, recorrente Francinete Silva de Oliveira e recorrente Diretório Municipal Solidariedade e o recorrido do Ministério Público Eleitoral. Está com a palavra o ilustre relator. Trata-se de ao interposto por Francinete Silva, Foco no juiz candidata Anselmo ao cargo de Gonçalves. vereadora pelo Solidariedade no município de Macapá, contra a sentença do juízo da 10ª Zona Eleitoral, que indeferiu o seu pedido de registro de candidatura. Na origem e síntese, a sentença guerreada indeferiu o pedido de registro sob o argumento de que, abro aspas, a parte não possui plenas condições de elegibilidade, porque até a data da formalização do seu pedido de registro de candidatura não comprovou o pagamento ou o parcelamento da multa, não sendo considerada quite para obtenção de certidão. Fecho aspas. Na peça recursal, aduziu que, abro aspas, ao contrário do alegado, existe prova robusta da realização do pagamento de multa eleitoral, com o devido recolhimento, o que afasta por completo a dúvida sobre a quitação eleitoral da candidata recorrente. Fecho aspas. Nesse sentido, juntou o acórdão proferido em processo de prestação de contas, espelho de consulta ao sistema de gestão do recolhimento da União, guia de recolhimento da União e respectivo comprovante de pagamento. Com esses argumentos, requeriu o provimento do apelo para deferir o seu requerimento de registro de candidatura. Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral requeriu o desprovimento do recurso eleitoral. Em parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e no mérito pelo provimento do apelo. É o relatório. Senhor Procurador. Imagem ampla do plenário. Senhor Agora foco no presidente, procurador senhor Milton relator, Júnior. Senhores magistrados, senhoras magistradas, o presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos da espécie, então deve ser conhecido. Quanto ao mérito, de maneira preliminar, cabe ressaltar que a recorrente juntou documentos novos e isso é possível de ser conhecido nesse momento processual, tendo em vista o entendimento do TSE
consignado na súmula 30, que reconhece a possibilidade de reconhecer a juntada de documentos que atestem as condições de elegibilidade antes do exaurimento da instância ordinária. Passado esse pressuposto, no mérito, o recurso merece provimento, Excelência, uma vez que o presente caso, o indeferimento foi em razão de ausência de quitação eleitoral. Todavia, primeiramente, consultando o sistema, consulta de débitos eleitorais da própria Justiça Eleitoral, a recorrente ela se encontra com a quitação dada, não há nenhum óbice em relação a isso nos próprios sistemas. E segundo, porque pelo que consta, o débito era relativo à devolução de valor numa prestação de contas. E, como sabido, o óbice da quitação eleitoral se dá ou por falta de prestação de contas ou por não pagamento de multa eleitoral. Então, não se tratando nem de um nem de outro, não haveria nenhum óbice para o deferimento do registro de candidatura em tela. Nesse passo, o MPE opina pelo provimento do recurso, Excelência. É o parecer. A palavra está novamente com o ilustre relator. O recurso é adequado e tempestivo, dele conheço. Foco no juiz Anselmo Alguma Gonçalves. objeção, conhecimento? Conhecida a unanimidade, Vossa Excelência pode prosseguir. Conforme narrado, trata-se de recurso eleitoral contra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de Francinete Silva de Oliveira, postulante ao cargo de vereadora do município de Macapá, sob fundamento de ausência de quitação eleitoral, já que a interessada teria uma multa eleitoral não quitada nem parcelada. A recorrente, por sua vez, sustenta que concorreu ao cargo de deputado federal no pleito de 2022 e teve a sua prestação de contas aprovada com ressalvas, com determinação de recolhimento do valor de R$ 97,40 ao Tesouro Nacional. Afirma que realizou o recolhimento ao Tesouro Nacional. Contudo, o seu advogado, à época dos fatos, não realizou a juntada do comprovante, o que foi feito apenas em agosto deste ano. Nesse sentido, afirma que há provas suficientes do recolhimento e, nesse sentido, está apta a concorrer. Nesse contexto, busca-se saber se a recorrente preenche a condição de elegibilidade alusiva à quitação eleitoral, o que pode implicar o deferimento do seu pedido de registro de candidatura. Como é do conhecimento dos pares, segundo a regra que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatas e candidatos para as eleições, qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e de compatibilidade, desde que não incida em quaisquer das causas de inelegibilidade. Especificamente sobre a quitação, o regramento diz que deve abranger exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral e não remetidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral. No caso, a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, juntou captura de tela de pesquisa ao sistema de débitos eleitorais, disponível em portal mantido pela Justiça Eleitoral, no qual se observa a ausência de débitos de multas relacionados à inscrição eleitoral da recorrente, que está em situação regular. Por consequência, a pré-candidata preenche a condição de elegibilidade relativa à quitação eleitoral. No mais, não se pode esquecer que apenas o julgamento das contas como não prestadas impede a obtenção de certidão de quitação eleitoral. Em outras palavras, a aprovação ou desaprovação, mesmo com a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, não causa restrição ao cadastro de eleitores. Nos autos de prestação de contas indicado pela recorrente, verifico que o acórdão que julgou as contas aprovadas com ressalvas não impôs a aplicação de multa eleitoral. Da mesma forma, não houve a aplicação de multas processuais, o que poderia ensejar, em tese, a anotação do Código, atualização da situação do eleitor. Número 264. O que se observa, de outro lado, é a simples determinação de recolhimento do valor de R$ 97,40 ao Tesouro Nacional, o que foi feito pela interessada. Por fim, rejeito a alegação da promotoria eleitoral no sentido de que houve violação ao princípio da preclusão, pois, abro aspas, conforme a jurisprudência do TSE, é admissível a juntada de documento enquanto não é exaurida a fase ordinária do
processo de registro de candidatura, ainda que tal providência tenha sido anteriormente oportunizada. Fecho aspas. Esse é um acórdão do TSE, número 0600-24167. Relator, ministro Mauro Campbell. Ante o exposto, dou provimento ao recurso eleitoral. É como voto, senhor presidente. Juíza Foco na Tina parte central da Souza. mesa. Acompanhe o relator, presidente. Juiz Normando Souza. Eu também acompanho, excelência. Juíza Paula Santos. Acompanho, presidente. Juiz Rivaldo Valente. Também acompanho, senhor presidente. Juiz Carlos Torque. Também acompanho, senhor presidente. Eu também acompanho. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento nos termos de voto proferido pelo juiz relator. Acórdão publicado em sessão, o número dele é 8433. No próximo processo, eu sou relator, eu vou fazer o pregão, porque o ilustre Foco no desembargador Carmo Antônio. Carlos Torque está por videoconferência, então farei o pregão e, na sequência, passarei a presidência a ele. O número 5º da pauta, que é o recurso eleitoral no requerimento de registro de candidatura número 0630, de 2024, origem Serra do Navio, relator juiz Carmo Antônio, o recorrente é Fausto José dos Santos e o recorrido é Ministério Público Eleitoral. Atuarão como vogais juízes Anselmo Gonçalves, Tina Souza, Normande Souza, Paula Santos, Rivaldo Valente e Carlos Torque. Eu passo, então, a palavra ao juiz Carlos Torque. Foco no desembargador Carlos Torque, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Amapá. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Trata-se de recurso Foco no desembargador interposto Carmo por Antônio. Fausto José dos Santos contra a decisão do juízo da 11ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro de candidatura dele ao cargo do Ministério Público Eleitoral, sem ter havido abertura de prazo para a manifestação. Afirmou que não incide a inelegibilidade no caso concreto, porque as penas impostas no processo 0600495, de cassação do diploma de inelegibilidade de multa, somente poderão ser aplicadas com o trânsito em julgado da decisão. Mencionou que ainda não ocorreu a análise do efeito suspensivo ao recurso interposto pelo recorrente contra a condenação, situação que atingirá diretamente o pedido de registro de candidatura por força do artigo 11, parágrafo 10 da Lei das Eleições. Alegou que a inelegibilidade reconhecida pelo juiz de primeiro grau é posterior ao pedido de registro, já que a publicação do acórdão TREAP, que julgou as embargos de declaração, ocorreu em 19 de agosto de 24, porém a formalização do pedido de registro do recorrente ocorreu em 8 de 8 de 2024. Ao final, pediu de modo sucessivo anulação da sentença, o não conhecimento da documentação ajuntada após a apresentação da notícia de inelegibilidade, ou a reforma da decisão por violação da coisa julgada, ou reconhecimento de que eventual concessão de efeito suspensivo nos autos em que o recorrente recebeu condenação implica no deferimento do registro, ou reconhecimento de que a sentença violou o artigo 15.10 das eleições ao indeferir o registro de candidatura com base na inelegibilidade. Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral alegou que, ainda que a notícia de inelegibilidade não seja recebida, ela pode ser conhecida de ofício pelo juiz eleitoral, sem qualquer prejuízo ao processo eleitoral. Diz também que o pedido de juntado Permanece o foco no do desembargador TRE Carmo Antônio. pode ter propósito protelatório, já que houve indicação do número do processo e a consulta é pública. Afirmou que o recurso ordinário não enseja efeito suspensivo automático para afastar a inelegibilidade e que a decisão dessa corte negou não só o efeito suspensivo para afastar a inelegibilidade, como também negou o seguimento ao recurso especial eleitoral. E, ao final, pugnou pela improcedência do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo não provimento. É o relatório. Senhor procurador. Foco no Procurador de Justiça, perdão, eleitoral. Senhores magistrados, senhoras magistradas, bom, recurso ele... Doutor Milton Júnior, é branco de cabelos castanhos escuros, curtos, usa óculos de armação escura, tem barba escanoada, castanha escura e traje toga preta. Recursagem da espécie. Todavia, no mérito, o apelo não merece provimento, excelência. Contra o recorrente pesa uma condenação em uma representação especial,
na 060495 de 71, que, embora referente à eleição municipal, fora confirmado por esse tribunal ao negar o recurso interposto pelo recorrente à época. E nisso, então, incide a hipótese de inelegibilidade prevista no inciso 1º, a linha J da Lei Complementar 64 de 90, a Lei de Inelegibilidade, de modo que, por haver essa decisão colegiada, embora ainda não transitada e julgada, incide os efeitos da inelegibilidade por própria dicção legal. Assim, Excelência, o MPE, por esses fundamentos, opina pelo não provimento do recurso e manutenção do indeferimento do registro. É o parecer. Foco no desembargador Carlos Torque. Presentes os pressupostos de admissibilidade, eu conheço do recurso, Excelência. Não identifiquei divergência, prossiga. Conforme Foco no desembargador Carmo Antônio. relatado, o recorrente se insurge contra a sentença proferida pelo juízo da 11ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro de candidatura dele em razão da incidência da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, a linha J da Lei Complementar 94/90. Ao analisar o caso, verifica-se que o recorrente teve contra si condenação em representação por captação ilícita de sufrágio nos autos da representação especial 0600-495 de 2020, com a consequente aplicação da cassação do diploma de vereador, a declaração de inelegibilidade de 8 anos e multa de 10 mil FIRs. Houve confirmação da decisão de primeiro grau, quando esse tribunal negou provimento ao recurso interposto e manteve integralmente a sentença. Bem, e o artigo 1º, inciso 1º, a linha J da Lei Complementar 94/90, estabelece que são inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gasto ilícito de recurso de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que implique cassação ou registro de diploma pelo prazo de 8 anos a contar da eleição. Então, da simples leitura do dispositivo, verifica-se a incidência da inelegibilidade à situação sob análise. O candidato recorrente foi condenado pela Justiça Especializada por captação ilícita de sufrágio, decisão confirmada por órgão colegiado e que implicou na cassação do diploma nas eleições de 2020. Se o marco inicial da contagem é a partir da data da eleição, e esta ocorreu naquele ano, em virtude da pandemia, no dia 15/11 de 2020, tem-se que o recorrente está inelegível até as eleições de 2028. No que diz respeito às alegações do recorrente, não se observa nulidade no procedimento. Ainda que não tenha sido comprovado o pleno gozo dos direitos políticos do noticiante, não se pode falar em nulidade, porque a Justiça Eleitoral pode atuar de ofício quando constatar qualquer irregularidade no pedido de registro. Além disso, após a notícia, houve manifestação do Ministério Público Eleitoral, que acolheu a notícia de inelegibilidade e pugnou pelo indeferimento do pedido de registro. Acrescento que houve intimação do recorrente para manifestação sobre a inelegibilidade apontada, momento em que exerceu plenamente o contraditório e ampla defesa, inclusive com manifestação pela não incidência da inelegibilidade. No tocante à ausência disjuntada do acordo condenatório, mais uma vez não houve ofensa ao devido processo legal. Além da indicação do processo que originou a condenação, cuja consulta é pública, o recorrente não pode alegar desconhecimento dela porque apresentou o recurso à condenação. Inclusive, afirmou que aguarda a decisão de concessão de efeito suspensivo para afastar a inelegibilidade. No tocante à ausência juntada do acórdão condenatório, mais uma vez não houve ofensa ao devido processo legal. Além da indicação do processo, o recorrente afirmou que somente após o trânsito julgado incide a inelegibilidade. Não prospera também essa alegação,
porque a redação da linha J é clara ao estabelecer que incide o impedimento quanto à decisão colegiada, exatamente como ocorreu na espécie. Ou seja, esse Tribunal Regional Eleitoral, que é um órgão colegiado, confirmou a decisão de primeiro grau. Ademais, a eventual concessão de efeito suspensivo não afasta a inelegibilidade decorrente da condenação, conforme o artigo 26C da Lei Complementar 64/90. Por fim, também não é cabível a alegação do recorrente de que a inelegibilidade não pode ser conhecida porque posterior ao pedido de registro, já que, além da confirmação da condenação por essa Corte ter ocorrido em 24/4/2024, essa inelegibilidade surgiu após a formalização do pedido de registro de candidatura. Nessa linha, eu cito aqui diversos julgados do Tribunal Superior Eleitoral. E, por fim, eu nego provimento ao recurso para manter integralmente a sentença, quem deferiu isso, pelas razões alinhavadas. Esse é o meu voto. Obrigado, eminente relator. Como voto, o juiz Anselmo Gonçalves. Acompanho integralmente o relator, senhor presidente. A juíza Tina Souza. Acompanho o relator, presidente. O juiz Normandes Souza. Senhor presidente, eu também acompanho integralmente o relator. A juíza Paula Santos. Também acompanho, senhor presidente. Juiz Rivaldo Valente. Da mesma forma, senhor presidente, acompanho. Eu igualmente também acompanho o relator e proclamo o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento dos termos dos votos do voto proferido pelo relator. Desembargador Carlos Torque é branco, de cabelos castanhos escuros, curto, usa óculos de armação escura e traja terno preto. Foco no desembargador Carlos Torque. Acordo publicado em sessão. De número 8434. Número 8, já... 8434. Acordo publicado em sessão, Foco no número desembargador Carlos 8434. Torque. Retorna, então, a presidência ao desembargador Carmo Antônio. Muito obrigado. Agora, foco no desembargador Carmo Antônio. Não havendo mais processo, está encerrada essa sessão judiciária. Imagem ampla do plenário. Boa tarde a todas e todos. Eu declaro aberta a 20ª sessão administrativa ordinária, a ser realizada também na modalidade híbrida, e submeto à apreciação a ata da 19ª sessão administrativa ordinária, consultando os colegas e as colegas. Foco no desembargador Carmo Antônio, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Não havendo objeção, declaro-a aprovada. Nós temos dois processos administrativos. Eu já apresentei essa primeira, que é uma proposição de minuta de Permanece foco no resolução. desembargador Carmo Antônio. Desembargador Carmo Antônio é negro, de Dispõe pele clara, tem cabelos parcialmente grisalhos, curtos e traja toga preta. Acessibilidade e inclusão da Justiça Eleitoral do Amapá, atleta Ana Brito, que é o segundo a ser submetido, e também nós colocamos à disposição dos colegas para que pudessem analisar, eu já havia comentado anteriormente também, que é uma minuta de resolução que dispõe sobre a gestão e destinação dos materiais de propaganda eleitoral apreendidos pelas zonas eleitorais no âmbito do Estado do Amapá. E agora eu passo a submeter. Pergunto aos colegas se tiveram a oportunidade de analisar ambas. Estão todos aptos para julgarem? Então, vou submeter a primeira, que é o processo administrativo número 0600152, de 2024, origem Macapá,
Relator, juiz Carmo Antônio. Interessado é o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. E o assunto é a proposição de minuta de resolução que dispõe sobre a gestão e destinação dos materiais de propaganda eleitoral apreendidos pelas zonas eleitorais no âmbito do Estado do Amapá. Eu submeto, primeiramente, ao juiz Carlos Storck. Eu acompanho Vossa Excelência na aprovação conforme o texto apresentado. Juiz Anselmo Gonçalves. Também de acordo, senhor presidente. Juíza Tina Souza. De acordo, presidente. Juiz Normande Souza. Eu também estou de acordo, presidente. Juíza Paola Santos. De acordo. E juiz Rivaldo Valente. Eu voto pela aprovação, senhor presidente. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, aprovou a resolução que dispõe sobre a gestão e destinação dos materiais de propaganda eleitoral apreendidos pelas zonas eleitorais no âmbito do Estado do Amapá, nos termos do voto do relator. Essa segunda proposta de resolução... Permanece o foco no desembargador Carmo Antônio. Também sou relator e eu gostaria de fazer um registro. Nós estamos aqui na presença não só da nossa atleta Uana Brito, mas também Foco no auditório. Preparador físico, Marlon Gomes, e também outras pessoas que admiram muito o trabalho que tem sido feito por ambos, e também Foco no desembargador Carmo Antônio. acredito que o apoio de toda a família. E só para se entender o contexto dessa proposta, eu quero esclarecer que a maioria aqui dos colegas e das colegas sabem, e o público em geral, que o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, há muito tempo, estabeleceu uma relação de apoio à atleta paralímpica amapaense Uana Brito, desde que ela retornou do Mundial de Atletismo do Japão, onde ela conquistou 2 medalhas de ouro. Na ocasião, Foco na atleta Uana Brito. Ela é branca de cabelos castanhos escuros, lisos, longos. Usa leve maquiagem, batom rosa e uma jaqueta azul escura. À atleta um Foco no aparelho desembargador Carmo auditivo, Antônio. além de equipamentos para auxiliar no treino dela. Como forma de reforçar a relação de apoio, o TRE propõe agora a Uana a ser submetida a esse plenário o título de Foca na embaixadora atleta da novamente, ela acessibilidade sorri. e inclusão, em reconhecimento ao seu compromisso com a Foco causa, no desembargador Carmo as Antônio. conquistas no esporte e por acreditar que o desempenho dela em Paris, de onde trouxe para o Brasil e para o Amapá uma medalha de prata, vai se repetir em muitas outras competições em sua carreira. É importante lembrar que os resultados alcançados por Uana também passam por sua equipe, seu preparador físico, Marlon Gomes, que esteve com ela nas Paralimpíadas de Paris e acompanha a evolução dela no atletismo, além, claro, dos fisioterapeutas, da família que tem dado todo o apoio e suporte emocional tão necessário para as competições, e todos aqueles como nós, viu, Ana, e também Marlon, como nós que acreditamos e torcemos sempre por Foco você. no desembargador Carmo Antônio. Então, é exatamente com base nisso que esse tribunal está propondo essa minuta de resolução que dispõe sobre a concessão do título de embaixadora da acessibilidade e inclusão da Justiça Eleitoral do Amapá à atleta Uana Brito. E eu vou submeter a apreciação dos meus colegas. Juiz Carlos Storck. Com louvor, senhor presidente, parabenizando a Luana, uma inspiração para todos nós. Foco no desembargador Carlos Storck. A excelente iniciativa, o apoio à inclusão, à acessibilidade. Eu aprovo com louvor. Foco no desembargador Carmo Antônio. Também, senhor presidente, apoio com louvor e, aproveitando a oportunidade, está para externar os meus parabéns ao Uana, por terem representado não só o Brasil, mas todo o Amapá, lá na França, nas Olimpíadas, e terem trazido... Foco na mesa da lateral direita, com a palavra o juiz Anselmo Gonçalves. Foco no desembargador Carmo Antônio. Juíza Tina Souza. Foco na mesa da lateral esquerda, com a palavra a juíza Tina Souza. Rever a atleta aqui e
Com orgulho, recebo também a medalha que ela trouxe para o Amapá. É assim que penso. Foco no desembargador Carmo Antônio. Também apoio, aprovo tudo. Foco sem na mesa da lateral acrescentar, sem direita, tirar com a nenhuma palavra ao vírgula. Eu só juiz queria Normande falar pra Souza. ela que realmente você inspira muita gente, você vai cumprir com louvor esse papel de embaixadora. Você vai mostrar como é possível ter acesso, né? As pessoas não podem ficar limitadas ao que a vida lhes dá. Tem que enfrentar e vencer. Parabéns, Uana. Foco no desembargador Carmo Antônio. Também aprovo com todas as Foco na mesa da honrarias. lateral esquerda, com a Também palavra a dizer que juíza é uma Paola honra, uma Santos. alegria muito grande ver uma representante amapaense, né, com tanto destaque. Né, parabenizar toda a equipe, que, de fato, o atleta ele precisa desse apoio. O Tribunal Regional pela sensibilidade, né, em adotar essa causa. E eu tive a grata satisfação de encontrar com a Uana quando ela estava embarcando para Paris, né, desejar boa sorte. Eu não fui para Paris, ela foi, mas ela representou a gente muito bem. Uana, parabéns, e esse mérito é todo seu, esse mérito é do Amapá, esse mérito é do Brasil. Então, parabéns e continue aí elevando o nosso nome, né, tão longe e também fazendo com que outros atletas se inspirem em você e possam também ter todo esse profissionalismo reconhecido. Parabéns. Foco no desembargador Carmo Antônio. Rivaldo Valente. Presidente. Foco na mesa da lateral direita, com a regional, palavra o juiz Givaldo presente Valente. nessa sessão administrativa aqui, a todos que nos assistem pelo canal do YouTube. Da mesma forma, senhor presidente, provo com todo o reconhecimento que a nossa atleta merece, que é um reflexo, né, de sua trajetória de conquista. Não é fácil uma disputa neste cenário que nós vivemos hoje. A acessibilidade, a dificuldades que todo atleta tem no início de sua carreira, e você representou muito bem o nosso estado do Amapá, subindo ao pódio, e isso aqui é um mérito incomparável, né? Todos nós, inclusive a Justiça Eleitoral, é a maior grandeza de reconhecer este status de embaixadora, né? Você represente muito bem nosso estado, a nossa federação, em todos os lugares que você nos representar. Parabéns. E a decisão é a seguinte: o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, aprovou a resolução que dispõe sobre a concessão do título de embaixadora da acessibilidade e inclusão da Justiça Eleitoral do Amapá à atleta Uana Brito, nos termos do voto do juiz relator. Parabéns, viu, Uana? Foco no auditório, a atleta se levanta. Parabéns. Mostra a medalha aos juízes. Foco no desembargador Carmo Antônio. Servidoras, servidores, colaboradores e todos que estão presentes aqui nesse plenário e que nos acompanham pelo canal oficial do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, no YouTube. Em nome dessa colenda Corte Eleitoral, eu quero inicialmente parabenizar a atleta Uana Brito, que está presente aqui nesse plenário, pela conquista da medalha de prata no arremesso de peso, classe F32, nas Paralimpíadas de Paris. E a atleta Uana merece toda a nossa deferência, pois levou ao pódio no continente europeu o nome do nosso estado e do Brasil. Nesse momento, eu convido a atleta Uana para vir à frente para receber o certificado de embaixadora de acessibilidade e inclusão da Justiça Eleitoral. Foco na atleta, ela se levanta e se dirige ao centro da mesa. Imagem ampla do plenário, o desembargador Carmo Antônio se dirige ao centro da mesa. Eles dão a mão e se abraçam. Permanece a imagem ampla do plenário. Agora foco no desembargador Carmo Antônio. Imagem ampla de novo no plenário. A juíza Paola Santos se dirige ao centro da mesa e entrega um buquê à atleta Uana Brito.
Foco na parte central da mesa. Eles se preparam para a foto. Desembargador Carmo Antônio entrega um quadro para ela e faz uma leitura. Foco no auditório. Eles pausam para a foto. Imagem ampla do plenário. Desembargador Carmo Antônio convida os outros juízes à frente da mesa central para tirar uma foto. Foco na parte central da mesa, os juízes a cumprimentam. A atleta Ana Brito segura o certificado e a medalha de prata. Foco no auditório. Foco no desembargador Carmo Antônio. Agora passamos às comunicações e proposições. Juiz Carlos Torque. Sem comunicação ou proposição, senhor presidente. Obrigado. Juiz Anselmo Gonçalves. Também não tem nenhuma comunicação nem proposição, senhor presidente. Juíza Tina Souza. Nenhuma, Excelência. Juiz Normande Souza. Eu também não, Excelência. Juíza Paula Santos. Também não tenho, presidente. Juiz Rivaldo Valente. Sem comunicação, senhor presidente. Senhor Procurador. Sem comunicação, Excelência. E nada mais havendo a tratar, então declaro encerrada a presente sessão. E já pedindo autorização à UANA e ao seu técnico, para que a gente pudesse bater uma foto e todas as pessoas que quiserem, e se a UANA concordar, para a gente registrar esse momento aqui. Bom, obrigado. Imagem ampla do plenário.